Eu só queria saber como José suportou ao saber que seus irmãos por ele não tinham amor. Glória a Deus. Glorificado seja o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bendito seja o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Oh, glória, Pai do Senhor, missionária Sora Campos. Deus abençoe. Eu confesso na vida e na morte, e tudo pra mim é Jesus. Glória a Deus. Pra mim é Jesus. Pra mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte, e tudo pra mim é Jesus. Oh, meu Jesus querido. Meus queridos, meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Mais uma vez, nesta noite, vamos ministrar uma lição bíblica, dizendo que EBD tem o melhor para você. O título da nossa lição nesta noite é A Urgência do Discipulado. É a lição 12, editada pela CPAD Lições Bíblicas. Então estamos sempre, uma vez por semana, ministrando aula baseado nesta lição. A urgência do discipulado. O texto principal diz: portanto, idem, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São Mateus 28. A verdade prática da lição diz assim, ó: chamamos de discipulado na fé o aprendizado de um discípulo por meio do seu mestre na igreja, para ajudar a desenvolver o seu crescimento espiritual. Então a pessoa, ao aceitar Jesus como Salvador, precisa crescer. E só cresce estudando. Glória a Deus. No discipulado, estudando. Aleluia. Estudando, aleluia, as Sagradas Escrituras. Vamos ler o texto bíblico que está em São Mateus, capítulo 28, do 16 ao 20, e Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo do 42 a 47. Vamos para Mateus 28, que diz: e os 11 discípulos partiram para Galiléia, para o monte que Jesus tinha lhe designado. E quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. E chegando Jesus, falou-lhe dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, idem, ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-a a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que promessa maravilhosa! Saber que Jesus está conosco todos os dias. Vamos ler Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. E em cada alma havia temor,
e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Glória a Deus. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime, percebam, e perseverando unânime, todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam junto com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Queridos, o objetivo geral desta lição é esclarecer a urgência do discipulado. E os objetivos específicos são 3. Primeiro, conceituar, definir o que é discipulado. Segundo, elencar o tripé do discipulado, que são palavra, comunhão e serviço. Terceiro, mostrar que o discipulado gera um crescimento sadio para a igreja. Que coisa maravilhosa. Pastor Vanderlei Rodrigues, meu pastor aqui em São Jorge do Patrocínio. Me salve com a paz do Senhor, ora por nós aí. Então, meus queridos, a relação entre mestre e discipulado é o modelo bíblico do verdadeiro discipulado. Glória a Deus. Talvez essa relação seja vista de maneira desconfiada atualmente, pois o olhar de certa parte da sociedade moderna revela desconfiança para qualquer proposta em que de um lado haja alguém que ensine, do outro alguém que imite. Glória a Deus. Então, amados, o discipulado acompanha a pregação desde o princípio e é de fundamental importância como base inicial na formação cristã dos novos convertidos. A forma que a igreja local o desenvolverá somará na formação do caráter cristão, para o bem ou para o mal. Quando a pessoa aceita Jesus Cristo como seu Salvador, ele muda de direção. E aí o discipulado objetiva formar, fortalecer o seu caráter, impregnar naquele novo converso as marcas de Cristo. Glória a Deus. Tópico 1 da lição diz o que é discipulado. Discipulado vem de uma palavra que significa aprendiz, aluno, seguidor. Isso tanto vale no lado secular como no lado religioso. Qualquer sentido desse termo se aplica ao cristão. De forma genérica, todos nós somos discípulos de Cristo, porque aprendemos com Cristo e procuramos seguir as suas pisadas. Glória a Deus. O discípulo se aplica também com frequência ao Evangelho. São Mateus capítulo 5, versículo 1. Disso segue o discipulado, ensino para ser seguidor de Cristo. E não é fácil seguir a Cristo segundo a sua palavra. Então, o ensino bíblico básico para o novo convertido desenvolver-se espiritualmente. Trata-se também de instrução, que abrange vários aspectos da vida cristã, na área espiritual, na área emocional e na área social. Então, o discipulado atinge a parte espiritual do homem, a parte das emoções, que tem a ver com a alma, e o relacionamento
que o cristão passa a ter com o mundo a partir de aceitar Cristo como seu Salvador. Então, o ministério do ensino ocupa um espaço relevante no cristianismo. Aparece na lista dos dons da graça de Deus, lá em Romanos capítulo 12, versículo 7. Diz, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, Paulo exortou os irmãos da igreja de Romanos que aquele que ensina se esmere, se dedique ao ensino, dada a importância. Sobre a grande comissão, essa grande comissão, e o que é grande comissão? É o nome dado, aleluia, é o nome que se dá à comissão que o Senhor Jesus designou para a evangelização das nações. O verbo ensinar, em ensinar todas as nações, ou façam discípulo de todas as nações, conforme está em São Mateus capítulo 28 e 19. Fazer discípulo e discipular. Então, o discipulado, amados, da igreja, não é uma opção, é um mandamento divino. E a igreja que não institui o discipulado para os novos conversos, ele paga o preço daquela pessoa não crescer espiritualmente na igreja. Mesmo que fique, mas não tem o vigor espiritual, o fervor espiritual. Porque a palavra de Deus fortalece, alimenta, glória a Jesus, e dá força para a caminhada. Então, além do discipulado, Jesus também ordenou que esses novos discípulos, e aí é muito importante verificar isso em São Mateus capítulo 28 e 20, disse, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então o importante não é só a gente ensinar a Bíblia, mas também ensinar como guardar. E também guardar. Ou seja, as doutrinas, os pontos doutrinários que Jesus ensinou. O livro do Atos dos Apóstolos mostra os apóstolos no cumprimento dessas palavras. Os apóstolos cumpriram aquilo que Jesus determinou. O subtópico 3, o tópico 1 da lição, fala sobre a educação cristã. A doutrina dos apóstolos, capítulo 2, 42, está dentro do corpo doutrinário, aleluia, do corpo doutrinário que Jesus ensinou aos seus discípulos. Sabe, irmão, durante o seu ministério terreno, Jesus se preocupou muito em orientar o seu discípulo a seguir o caminho. Então, o currículo de qualquer curso teológico contém as doutrinas básicas para o fortalecimento do crente, como o homem e o pecado, a doutrina dos anjos, a expiação e a salvação, sobre a morte e ressurreição dos mortos, sobre a vinda de Cristo e a igreja. Jesus falou e ensinou sobre tudo isso e muito mais, como parte da teologia prática, que é aquela teologia que se pratica, sobre a ética, aquilo que o cristão deve fazer no seu dia a dia. Então o ensino nesse contexto pode se referir a um curso teológico. Então o discipulado, quando bem organizado e sistematizado, é um curso sistemático, de teologia sistemática. O tópico 2 da lição fala sobre o tripé do discipulado, que são 3. Palavra, comunhão e serviço. Eu falei, o tripé do discipulado deve ser 3. Palavra, comunhão e serviço. Essa trilogia, palavra, comunhão e serviço, era a marca da igreja de Jerusalém logo após o Pentecoste, de Atos capítulo 2. Isso influenciou a maioria da igreja e a todos os lugares
e em todas as épocas e continua valendo atualmente. A palavra. Subtópico 1. A autoridade das Escrituras é singular e única. Nada mesmo, pode substituir a palavra de Deus. A palavra é infalível, é inerrante. Aleluia. É a palavra, a bússola que orienta o caminho para o céu. Elas foram faladas primeiramente pelos profetas do Antigo Testamento e depois pelos apóstolos do Novo Testamento, conforme diz 2 Pedro 13:2. Os primeiros discípulos, eu acho lindo, os primeiros discípulos, diz lá em Atos 2:42, irmãos, pega lá, e perseverava, irmão Esther, na doutrina dos apóstolos. Quer dizer, perseverar é permanecer. Não abria mão daquilo que os apóstolos ensinaram. Isso quer dizer que eles continuavam no aprendizado sob o comando dos apóstolos. Esse ensino, aleluia, esse ensino se baseava tanto nas escrituras dos apóstolos, nas escrituras, quanto nas próprias experiências que os apóstolos tinham. Os quais receberam a revelação de Jesus Cristo durante o seu ministério terreno e depois do Pentecoste, a revelação dada pelo Santo Espírito. Queridos, na atualidade não temos os apóstolos em pessoas conosco. Não. No entanto, eles ainda nos ensinam pela palavra de Deus, a Bíblia, que eles deixaram escrito. Sobre a comunhão, capítulo 2 e 42 de Atos, eu acho lindo. E aqui é um exemplo para nós hoje, onde há tanto egocentrismo, onde há pessoas que só pensam em si. A comunhão é a marca do discípulo. A primeira palavra, a segunda comunhão. E diz, ter tudo em comum e partilhar da mesma crença é comunhão. A palavra grega para comunhão é koinonia. Comunhão significa compartilhar ou participar mutuamente de algum evento comum ou acordo. Sabe? O crescimento para a igreja depende da comunhão. E também a ação do Espírito Santo. Quando a igreja tem comunhão, tem união, o Espírito Santo se manifesta com grande profissão. No Antigo Testamento, a ideia de comunhão diz respeito ao relacionamento da pessoa com o seu próximo. Salmo 183, e 1 diz, ó quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em união. E nunca no ser humano, embora Abraão tenha sido chamado amigo de Deus, que lindo. E Moisés também falar com Deus face a face. Eles não provaram a mesma comunhão com Deus como os crentes, ou glória, da nova aliança. Em São João capítulo 15, aleluia, São João capítulo 15, versículo 14, veja que lindo, 15 e 14, diz assim, vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Fala da comunhão entre você e Cristo, amigo de Cristo. Irmãos, vós sereis meus amigos. Irmã Esther, vós sereis meus amigos. Glória a Deus, se fizer o que eu mando. Muito profundo esse versículo. A comunhão da igreja de Jerusalém era muito importante. Em Atos capítulo 2, 44, diz que a igreja de Jerusalém, logo nos seus primeiros dias, deu ao mundo uma lição de koinonia ou comunhão. O que o texto sagrado diz é que não se trata apenas de compartilhar algo, mas também de unidade. Os irmãos não só compartilhavam, mas tinham a mesma alma. Tinham o mesmo coração, que é o centro da vida.
e a alma é a sede da emoção, fala dos mesmos afetos e sentimentos. Então a igreja estava tão unida que quando um chorava, todos choravam. Quando um sorria, todos sorriam. Então eles tinham empatia pelos irmãos. Oh, glória! Todos os crentes tinham o mesmo propósito, a mesma esperança, servindo ao mesmo Senhor. Isto é muito importante, irmãos. Nós temos que ter o mesmo propósito, a mesma esperança e servir ao Senhor. Glória a Deus. O serviço trata-se de um termo bem amplo na Escritura Sagrada. O termo visto isoladamente quer dizer um trabalho realizado para alguém ou seguindo as suas instruções. O termo no Antigo Testamento se relaciona, aleluia, na maioria das vezes ao sacerdote no santuário. Amém, meu irmão Everaldo? Lá em Maceió, Pai, meu amado, um abraço. Aleluia. Então, na primitiva igreja de Jerusalém, o serviço cristão está representado sumariamente na perseverança no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Glória a Deus. E também nas orações. É isso que Deus espera que cada um de nós cumpra a grande missão. Na oração, no partir do pão e na comunhão. Aleluia. Finalmente vamos para o último tópico da nossa lição, que fala sobre o discipulado e o crescimento da igreja. Pai do senhor Everaldo José de Carvalho, lá em Maceió. Abraço, meu amado. O discipulado e o crescimento sadio da igreja. Irmão, o que faz a igreja ficar sadia é o ensino da palavra. A igreja precisa do processo do discipulado para cumprir o propósito da grande comissão. Não se trata de opção, é a ordem de Jesus para edificação e crescimento espiritual de cada cristão. Subtópico 1 fala sobre o crescimento espiritual. O processo do discipulado tem por objetivo instruir os novos conversos sobre os vários aspectos da vida cristã. Todas as pessoas que vêm a Cristo precisam ser discipuladas. Isso porque elas se tornam novas criaturas. 2 Coríntios capítulo 15, 17. Também passam a viver uma nova experiência. Romanos 6 e 4. Elas precisam ser ensinadas para o seu crescimento espiritual e amadurecimento na fé. A paz do Senhor, irmã Ana Santo, ore por nós. São Pedro, na segunda epístola, capítulo 3, 18, diz assim, ó, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Esse é o crescimento espiritual e sadio. Subtópico 2, o tópico 3 fala sobre o crescimento numérico. Olha, o processo do discipulado proporciona na igreja, além do crescimento espiritual, o crescimento em número. Note em Atos capítulo 18 que o propósito da terceira viagem missionária de Paulo não foi para plantar igrejas locais, mas para discipular e ensinar a igreja de Éfeso, formar e treinar obreiro para a seara do Senhor. E Paulo ficou ali durante 3 anos. Subtópico 3, o exemplo da igreja de Antioquia da Síria. O público da igreja de Antioquia era gentil, identificado como gregos. Atos dos Apóstolos, capítulo 11, 20 e 21. Os apóstolos de Jerusalém enviaram Barnabé para discipulá-lo. Atos 8 e 22. Ao se deparar com um grupo de grego convertido, ele concluiu que ninguém seria melhor do que Saulo para ensinar esses novos crentes de costumes estranhos. Barnabé não hesitou em buscá-lo em Tarso
para esta nobre tarefa. Atos capítulo 11, 25. Eles discipularam a igreja durante um ano inteiro. Assim, querido, desde muito cedo, na história do cristianismo, a igreja se preocupa com o discipulado. Pois fazer discípulo não é a mesma coisa que fazer membro de igreja. Fazer discípulo é ensinar a palavra de Deus, para que o homem cresça na graça e no conhecimento. O verdadeiro discipulado contribui e muito, aleluia, para o crescimento da igreja do Senhor. Aleluia. Concluindo a nossa lição, eu quero dizer que Deus tem interesse no bem-estar social e espiritual do ser humano. Isso vale para a igreja e para a sociedade. A educação, com base nos princípios cristãos, é importante porque, além dos valores espirituais, contribui para uma sociedade civilizada. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Deixa eu explicar. A base dos valores morais e espirituais é a Bíblia. Portanto, queridos, estude a palavra, medite na palavra de Deus e você encontrará saída para todos os seus problemas. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. Só vitória! O Senhor faça resplandecer sobre ti a tua luz. O Senhor nos dê graça e paz e tenha misericórdia de nós. Amém? Oremos. Sim, queridos, eu tenho um canal lá no YouTube. Eu tenho um canal, Evangelista Aldo Porfírio. Evangelista Aldo Porfírio. Vai lá, Edgar, Adeildo, se inscreva no meu canal e ali eu tenho mais de 140 mensagens bíblicas com diversos temas que servem para a nossa edificação espiritual. Vai lá estudar conosco a Sagrada Escritura. Oremos. Neste momento também, eu quero apresentar a nossa nação e o nosso mundo, que passa por esta situação triste da pandemia. E só Deus pode dar uma saída para os homens. Encontramos os homens para lá e para cá, discutindo, debatendo, uns colocando culpa um no outro. Querido, essa é a peste, a pestilência prevista na Bíblia Sagrada. Então, a nós compete nos resguardar e orar a Deus, pedir graça a Deus para superarmos este momento. Oremos. Santíssimo Deus, Pai maravilhoso, nós queremos te louvar pela graça que nos deste, meu Deus, de ministrar mais uma lição bíblica. Pai Santo, muito obrigado por todos que assistiram esta live. Que ela possa produzir efeito em cada vida e fortalecimento espiritual em cada um. Oh, meu Deus querido, neste momento em que muitos estão agonizando nos hospitais, outros estão dentro das ambulâncias, sofrendo, sem um espaço para ser tratado, meu Deus. Eu sei, meu Deus, que o Senhor tem a saída para essa dificuldade. O profeta não diz que o Senhor tem uma saída na tormenta. Quantas pessoas atormentadas nesta vida, perdendo seus entes queridos, meu Deus, não podendo nem se despedir no último momento dos seus parentes. Oh, meu Deus querido. Pai, tem misericórdia, meu Deus. Deus, abrevia esta dor, ou retira definitivamente esse vírus. Eu sei que o Senhor capacita os homens para pesquisarem, mas está havendo tanta mutação, meu Deus,
Ele racha o medicamento, descobre e vê uma mutação. Oh, meu Deus, parece aquelas pragas do Egito, uma após outra. Mas o Senhor tem poder, meu Deus, para dar um baixa nessa situação, meu Pai amado. Oh, guarde teus servos e tuas servas neste mundo. Quantos servos e servas, pastores e pastoras, oh, cristãos foram dizimados, vítimas deste vírus maligno. Ah, Senhor, a Bíblia diz, toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do Pai das luzes, e quem não há mudança nem sombra de variação. O Senhor pode permitir, ou permitiu, esse vírus atuar, mesmo entendendo que o Senhor é amor e é justiça. Eu digo permitiu porque o poder pertence ao Senhor, tudo pertence a ti. Aleluia, ao Senhor pertence o poder, a honra e a glória, e o controle sobre a natureza, e o controle sobre todas as coisas, no céu, na terra e no inferno, visíveis e invisíveis, tudo está sob o teu controle, Senhor. Tudo está sob o teu controle, Senhor. Portanto, nos dê graça, ilumina nossa mente e o entendimento, Pai, para viver com sabedoria nesta terra. Menciona essas famílias que já passamos por esta fase. Glória a Deus, já contivemos esse vírus e o Senhor nos restaurou. Meu Deus querido, meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, o Salvador, em nome de Jesus Cristo, o Rei da Glória, Pai, de graça e abençoe a todos. Abençoe nosso pastor presidente Persílio Moarama e outros pastores que estão internados, Pai Santo, neste Brasil e neste mundo. Ah, Deus opera. Deus, aleluia, fortalece cada um para passarmos este momento de dificuldade. Dê sabedoria ao nosso dirigente, para que haja com sabedoria, meu Deus, sabedoria espiritual, para que não haja choque, e o povo, especialmente os menos favorecidos, sofra as consequências desta pandemia. Pai, tudo eu te peço, em nome de Jesus Cristo. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos. Amém. Um abraço para todos, no nome de Jesus.